Tudo bem. A próxima moção será a moção liminar do Estado para excluir evidências do polígrafo. Deixe-me ouvir você, Sr. Waters. Sim, meritíssima. Meritíssima. Sim, essa foi apenas uma moção liminar preventiva que apresentamos antes do primeiro julgamento. E, novamente, sabe, a jurisprudência está citada ali. Fico feliz em detalhar para a senhora, meritíssima, mas, obviamente, a jurisprudência é muito clara na Carolina do Sul de que os polígrafos são proibidos. E isso porque, embora possam ser uma ferramenta investigativa, a confiabilidade deles é questionável. E, claro, até mesmo os Estados Unidos, o manual do Departamento de Justiça dos Estados Unidos observa que, sabe, não é um detector de mentiras, o que ele faz é registrar respostas físicas que, na opinião subjetiva do examinador, podem indicar engano, mas esse engano pode ou não estar relacionado a questões de culpa ou inocência. E é por isso que os tribunais sempre rejeitaram isso, além do fato de que isso vai ao cerne do motivo pelo qual temos tribunais e júris. E isso é importante para a determinação final da verdade dos fatos. E então, obviamente, do ponto de vista do Estado, se houver qualquer questão envolvendo o polígrafo ou se houver uma entrevista que ocorreu após um teste de polígrafo, nós somos totalmente rigorosos para garantir que essa testemunha e que, você sabe, o policial, ou seja, quem for, não diga a palavra com P em voz alta. E essa tem sido a regra geral. E nós, é assim que eu faço as coisas, assim como fizemos com as provas financeiras da última vez. Colocamos todas as cartas na mesa, fizemos uma audiência longa e detalhada, não houve nenhum momento de surpresa ou algo do tipo, e só pedimos o mesmo agora. Cuiaja, você sabe, uma decisão em audiência reservada e uma instrução de que a palavra polígrafo não deve ser mencionada, porque, mais uma vez, pode ser difícil desfazer o que já foi dito. Isso mesmo. Acordo viu o Sr. Harper e o Sr. Griffin. É fair for isso. Então, geralmente, o Sr. Waters está correto. Mas, se permita-me ressaltar ao tribunal, eu vou entregar uma cópia do caso. É o Estado contra Kenneth Pending. Qual? É o caso Eastwood? Foi isso que você disse? Me desculpe. É o Eastwood. É o caso Eastwood. Eu consegui uma cópia dele. Pode falar. É isso. Não, eu tenho uma cópia. Então, como você sabe, se você tem uma cópia disso? A Suprema Corte disse que não há uma proibição absoluta. Existem circunstâncias em que o polígrafo pode ser usado. Quero dizer, novamente, não é um detector de mentiras, mas a questão é, se alguém fosse confrontado com o fato de ter falhado no polígrafo, eles deram, quero dizer, nesse caso, obtiveram uma confissão dele, no caso Eastwood, foi uma confissão obtida. Neste caso, queremos argumentar isso de forma mais completa, dependendo se essa testemunha será chamada ou não. Eddie Smith. Como já entendemos, foi acusado de um monte de coisas, tinha um acordo de colaboração com o Estado, e esse acordo estava condicionado a ele passar no teste do polígrafo. E como o Sr. Waters sabe? Em outras palavras, ele tinha um acordo, e o acordo estava condicionado a ele passar no polígrafo. Aqui está uma cópia dos resultados desse polígrafo. E a pergunta do polígrafo foi: você matou Paul e Maggie? Murdoch, ele falhou. Então, eles, baseando-se nisso, cancelaram o acordo de colaboração dele. Agora, não estou dizendo necessariamente que isso seja admissível no contra-interrogatório, mas estou dizendo que isso é uma questão, não agora, mas muito mais perto do julgamento, que precisamos ser capazes de discutir. E pode haver outras questões. Não estamos, de novo, estamos revisando tudo. Vou te dizer, Sr. Murdoch passou no teste do polígrafo com louvor. Então, o mesmo poligrafista. Portanto, isso pode ter um papel neste julgamento. Não estou disposto a admitir que um polígrafo nunca possa ser usado em nenhuma circunstância. Estou apenas te dando esse exemplo do Ed Smith, reprovando no polígrafo, e eles contando com isso para cancelar o acordo dele. Agora, essa é a nossa compreensão a partir dos documentos limitados. Eles nunca chamaram o Ed Smith no primeiro julgamento, porque nos deixou chocado. Mas caso eles o chamem no segundo julgamento, podemos querer abordar isso. Então eu pediria que o senhor não emitisse uma ordem proibindo qualquer menção ao polígrafo com essa garantia. Nós não mencionaríamos o polígrafo na presença do júri até receber permissão de Vossa Excelência para fazê-lo. Tudo bem.
Bem, deixe-me te dizer mais alguma coisa do Sr. Walter. Bem, Meritíssimo, só para corrigir uma coisa, nunca houve nenhum tipo de acordo com Ed Smith. Um proffer não é um acordo. Está escrito em letras grandes e negritadas. Isso não é um acordo de cooperação. É apenas, essencialmente uma medida de primeiros socorros. Novamente, polígrafos podem ser uma ferramenta investigativa, mas eu nunca tomo decisões com base neles. Francamente, na minha experiência, eu os achei errados, ou que as pessoas apresentem GI por motivos emocionais que nada tem a ver com precisão, e por isso que eles nunca são usados como base em tribunal. O caso que eles citam é uma questão completamente diferente, onde, naquela situação específica, o réu queria mencionar o fato de que ele havia se submetido a um teste de polígrafo e foi informado pelo examinador que ele estava mentindo como parte de sua defesa ao apresentar um especialista em falsas confissões. E isso não tem nada a ver com o que temos neste caso específico. Na verdade, se você olhar os casos que citamos no memorando... Meritíssimo, um exemplo claro do que a Suprema Corte decidiu foi uma situação. E só um segundo, vou encontrar o caso. Esse seria o caso State v. Counsel, que é o caso fundamental sobre isso. E, nesse caso específico, havia outra testemunha que fez um teste de polígrafo sobre, sabe? Você estava presente, você estava envolvido e houve indicação de DI. Foi mostrado que houve indicação de engano. E, claro, o tribunal disse que, como o polígrafo não pode mostrar a verdade de forma confiável, ele não ajuda o júri em nada porque não prova nada. Então, essa é uma situação bem diferente. Mais parecida com o que temos aqui, em que a Suprema Corte já disse não, do que a situação no caso Eastwood, onde aquela confissão falsa e esse aspecto foram cruciais para a opinião do perito. ok, obrigado. Muito brevemente. O acordo preliminar para prestar informações. Entende? E o acordo preliminar para prestar informações é que você vai nos contar algumas coisas. E se passar no polígrafo, podemos ir para o próximo passo, que seria talvez dar a ele algo em troca do seu depoimento. Ele estava usando isso como filtro, sem dúvida nenhuma. Pois ele falhou no polígrafo, então não conseguiu o acordo. Ele está certo, ele não tem um acordo, pelo que sabemos. E o motivo pelo qual ele não tem um acordo é porque ele falhou no polígrafo. Agora, se vamos poder falar sobre isso com o júri daqui a 9 meses, é uma questão totalmente diferente. Mas tudo que estou dizendo é que pediríamos para que o senhor não emitisse uma ordem geral proibindo a menção ao polígrafo, embora eu admita que não faria isso sem antes ter uma audiência pré-julgamento, uma audiência reservada de algum tipo e obter sua autorização. Bem, essa vai ser a minha decisão, Sr. Harpelan. Vou decidir que os resultados de um exame de polígrafo não são admissíveis, assim como a disposição ou recusa do réu em se submeter a um polígrafo. E vou dizer agora que não deve haver nenhuma menção a teste de polígrafo diante do júri. Esta decisão é baseada no caso Counsel e no caso Palmer. Se a defesa tentar apresentar qualquer evidência, testemunho ou referência relacionada a um exame de polígrafo, você deve notificar o tribunal e obter uma decisão fora da presença do júri. Caso contrário, corre o risco de o julgamento ser anulado. Você entende? Eu acho que, senhor. O senhor provavelmente... Não deveria ameaçar anular o julgamento. O senhor deveria começar a tentar. Desacato. O senhor não quer que eu condene por... Bem, eu não quero que o senhor perca a direção. E eu posso acabar pronunciando errado se você começar a gritar polígrafo. Então, sem me avisar antes. Entendeu? Quero ter certeza de que todo mundo está na mesma página. Entendi. Acho que fui eu quem sugeriu isso. Concordo com você, só queria que você soubesse que existem circunstâncias, e essa é uma em que talvez a gente queira fazer isso. Não vamos fazer sem a sua aprovação. É perfeito. Isso pode surgir no contexto do depoimento dele. Ele pode dizer alguma coisa, quer dizer... Você nunca sabe o que pode acontecer no julgamento? Eu só estou te dizendo, um exame de polígrafo não é admissível. Se você for mencionar isso, você precisa me avisar primeiro. E então teremos uma audiência reservada.